Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você e irei falar sobre missões. Antes de citar o texto, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e também ativar as notificações para se manter informado sobre tudo que postamos. E agradeço a todos os inscritos, a todos vocês que têm deixado seu like, seu comentário, têm compartilhado nosso conteúdo. Que Deus vos abençoe. Missões, um assunto importantíssimo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, do versículo 13 ao 15. Romanos, capítulo 10, do versículo 13 ao 15, que diz: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amados irmãos, a palavra missão significa uma incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro. E quando abrimos a Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, está escrito: Portanto, ide, ensinai todas as nações, outras traduções de fazeres discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E também, quando abrimos a Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 15, está escrito: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Missões, uma incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro. Então vimos em Mateus 28, 19 e 20, e Marcos 16, 15, que foi uma direção do Senhor Jesus Cristo para todos nós levar a sua palavra. Então, o que Jesus Cristo falou sobre missão? Uma vez que nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus, ele nos dá uma missão de anunciar o Evangelho a toda criatura, conforme lemos em Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, 15. O que o apóstolo Paulo, que foi tido como um grande missionário, um dos maiores missionários, fala sobre missões? Veja só, observamos que o apóstolo Paulo, ele sentia o dever de anunciar o Evangelho. Veja o que é que diz em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9, verso 16, está escrito: Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele sabia do seu dever, sabia que a maior missão era pregar o Evangelho. Só que as pessoas hoje em dia estão muito presas no templo. Nada contra você frequentar os cultos da sua igreja. Você deve sim frequentar os cultos, ter comunhão com o seu líder, ter comunhão com todos os membros ali. Isso é maravilhoso. Isto é bíblico. Só que o Senhor Jesus Cristo não quer nós assentados simplesmente naquelas cadeiras, e sim quer que saiamos das igrejas para pregar o Evangelho. As pessoas que estão sendo destruídas por Satanás, que estão presas nos vícios, na prostituição, enfim, através dos ensinamentos falsos, das falsas religiões e seitas. E nós temos que combater esses falsos ensinos e tentar resgatar essas pessoas à luz da palavra de Deus. Então, temos que ter essa visão do apóstolo Paulo, que foi nos imposta essa obrigação, e a de nós se não pregarmos o Evangelho, pois essa missão é nossa. Que Deus desperta as pessoas para propagar a sua palavra, pois existe hoje em dia muitos homens e mulheres que dizem que querem fazer a obra, mas será que de fato querem fazer verdadeiramente a obra de Deus? Muitos só querem uma credencial, muitos só querem uma posição, um cargo. Isto não leva a lugar nenhum. Sabemos que um cargo é uma responsabilidade, mas o mais importante é ter no coração o amor pelas almas. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, e você está assistindo ou está trabalhando, depois vai assistir, neste exato momento muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão sendo destruídas, mas poucos estão com a disponibilidade de sair dos seus lares e ir para outro país, deixar tudo por amor às almas que estão se perdendo. Que nós possamos pedir ao Senhor Jesus Cristo almas, tentar resgatar almas para os seus reinos. Então as pessoas me perguntam, né, o que Jesus fala sobre missão, o que o apóstolo Paulo falava sobre missão. Então, o que eu posso falar sobre missões? Veja, missões é um encargo, ou seja, uma incumbência. Missões é um propósito. Missões é uma função específica, é um dever que os cristãos têm para propagar o Evangelho através da Igreja de Cristo aqui
na terra. Então, algumas pessoas também já chegaram a me perguntar sobre quais seriam algumas maneiras úteis para que eu possa me envolver em missões. Eu vou dar aqui algumas dicas para você. Primeiro, você deve pensar globalmente, isto é, nós estamos inseridos num contexto global. Então temos que estar por dentro das notícias a fim de ajudar as pessoas tanto com atitudes quanto também com oração. Então, enquanto estamos aqui na nossa cidade que moramos, outras pessoas estão em outras cidades, outros estão em outros países, outros continentes. Então você tem que ter essa visão global, sabendo que estamos inseridos no campo de batalha. Nosso adversário, ele não dorme, ele não come, ele não se cansa, ele trabalha arduamente 24 horas para mim e te destruir. Porém, maior que está conosco. Porém, nem todos têm uma cobertura espiritual, nem todos gozam de uma intimidade com Deus, nem todos querem seguir os seus princípios, então ficam vulneráveis. Nós que nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, apesar de nossas falhas, ainda temos uma cobertura espiritual. E essas pessoas que não estão se blindando, o negócio é muito sério. Então, você também deve ler e se inspirar. Então, leia histórias missionárias. Um livro que eu recomendo aqui, dentre tantos, eu recomendo para você ler Os Heróis da Fé. É um livro maravilhoso. Quando eu li esse livro com a minha esposa, nós tivemos o maior desejo de querer ganhar almas e também nós deu mais vontade ainda de sermos crente, porque a gente vê que às vezes nós deixamos a desejar. Isso é uma verdade. Então leia e medite nas histórias de grandes missionários, que são inúmeros homens e mulheres que deixaram um legado maravilhoso. Também faça uma viagem missionária. Se for possível, tente conhecer uma nova cultura, isto é, apoie um trabalho missionário. Não digo só na questão de você dizimar e ofertar, dar uma oferta à vida do missionário, mas tente um trabalho voluntário, se achegue a uma pessoa dessa. Também faça amizade com missionários. Tem um ditado que diz, me diz com quem tu manda, que eu te digo quem tu és. Eu conheço alguns missionários, não muitos, porque a maioria que se dizem missionários aí só ficam nos púlpitos da igreja. O que muito faz, às vezes, é sair de um bairro para outro. Nunca foi em outra cidade, nunca foi em outro estado, nunca foi em outro país, mas tem uma credencial, eu sou missionário. Será que de fato você verdadeiramente é um missionário? Você sabe o que significa carregar esse nome de missionário? É uma missão muito importante. É uma missão que eu digo que seja para todos, porém poucos têm a disponibilidade de ir atrás das almas que estão se perdendo nesse exato momento. E você tem orado pelos missionários? Você tem ajudado os missionários? Tem intercedido para que Deus levante homens e mulheres verdadeiramente missionários? Veja só. E também ore por motivos específicos. Feito eu falei, nossa batalha é espiritual. Pois através da oração é que nós vamos estar intercedendo a Deus e os obstáculos vão sendo retirados, removidos pelo aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja Deus. E também cultive o compromisso do seu coração com as missões, ou seja, se torne comprometido em alcançar o mundo para Cristo. E em último lugar, o conselho que eu dou é este: encoraje os outros com missões. Então você pode e deve desafiar os outros irmãos e irmãs para que tenham um compromisso com a obra missionária, pois é uma obra que está muito escassa. E Deus conta com você. Amém? Esse vídeo foi uma palavra de alerta, então que Deus desperte no coração de quem está assistindo o amor pelas almas. Pare para pensar, mais uma vez eu repito, quantos homens e mulheres não estão perdidos na prostituição, quantos não estão tirando a própria vida porque estão desesperados, não tem ninguém que chegue lá. Muitas vezes pessoas que são ricas, gozam de vários bens, mas precisam de um aperto de mão, precisam de um abraço, precisam de uma palavra e Deus conta com você para ir até essas pessoas aflitas e que estão presas nas garras do diabo. Quantas pessoas agora não estão tirando a própria vida? Quantas pessoas estão com pensamentos suicidas? Mas também agora existem poucos que saíram do conforto do seu lar, deixaram casa, carro, trabalho, estão em outro país, sofrendo ameaças, não gozam de um conforto, não têm uma cobertura, não têm um apoio até financeiro, mas por entender a importância de uma alma, estão lá. Então que Deus desperte verdadeiros missionários e missionárias. Foi mais uma palavra de Deus. Me ajude levando esse conteúdo até outras pessoas. Compartilhe com seus contatos, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu like, deixe seu comentário para que a plataforma do YouTube entenda que esse material é útil para que nós venhamos alcançar mais vidas e essas pessoas possam se render ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço mais uma vez a todos os inscritos, aqueles que têm compartilhado e também aqueles que não são inscritos, que assistem nosso material. Que Deus também te abençoe. Também louvo a Deus pela tua vida. Um forte abraço.